Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com uma videoaula, trazendo um conteúdo novo para vocês aqui no canal Mundo da Matemática. Vamos falar hoje sobre o MMC, Mínimo Múltiplo Comum. É um conteúdo muitíssimo usado e também solicitado nas provas de Enem, nos vestibulares, estão inseridos em problemas, enfim, é um conteúdo muito amplo em várias partes da matemática. Então vamos lá? Vem aqui comigo. O que é mínimo múltiplo comum? Ou seja, o MMC são as iniciais disso. É o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. Mas antes de conhecermos o MMC, o que é múltiplo? Qual é a ideia de múltiplo? Vamos para dois exemplos. Vamos então calcular o múltiplo do 4, por exemplo. Quem são os números que são considerados múltiplos do 4? Múltiplo de um número é qualquer número que divide esse número. Então, o primeiro múltiplo de um número é ele mesmo. Então, o primeiro múltiplo do 4 é o próprio 4. Depois, seguindo na sequência, o 8. Depois do 8, o 12. Depois do 12, o 16. Depois do 16, o 20 e o 24. E aí segue uma sequência indo para o infinito. Repara bem que a construção dos múltiplos do 4, por exemplo, segue na linha de 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3 e assim sucessivamente. Todos esses números podem dividir o 4 e dar resto zero. Então, todos esses números são múltiplos do 4. Muito bem. Agora, vamos analisar o múltiplo de um outro número qualquer. 6, por exemplo. Quem são os múltiplos do 6? Também segue no mesmo raciocínio. O número que divide o 6. O primeiro múltiplo do próprio 6 é ele mesmo, o 6. Depois segue a linha de cima. 12, 18, 24, 30, 36. Também vai para o infinito. Então você veja que a regra, a via de regra é a tabuada. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5, 6 vezes 6. E aí por diante. Então, estou colocando aqui dois exemplos de múltiplo de um número, do 4 e do 6. Agora, o que significa MMC? Eu quero saber, então, o MMC dos números 4 e 6. Como é que eu calculo quem é o mínimo múltiplo comum dos números 4 e 6? Veja só. Mínimo múltiplo comum. Me diga, primeiro observando a última palavra do MMC, o comum. Qual é os números que estão em comum aqui, tanto para o conjunto dos múltiplos do 4, como para o conjunto do número 6? Quais são os números que pertencem tanto ao conjunto dos múltiplos de 4, como ao conjunto dos múltiplos de 6? Muito bem. Você tem o 12, ele pertence, o 12, tanto é múltiplo do 4 quanto é múltiplo do 6. Qual o outro que também é pertencente aos múltiplos do 4 e a do 6? Bom, o 24. Certo? E claro, vai ter mais números se a gente seguir a sequência de 4 em 4, de 6 em 6. Em algum momento vai aparecer um número também que é múltiplo de 4 e de 6 ao mesmo tempo. Então, 12, 24, esses que eu anotei, tem mais,
por serem infinitos, eles são múltiplos comuns. Mas desses daqui, quem é o menor? O menor múltiplo? O menor múltiplo é o 12. Repara bem, que é o menor número comum, ou seja, que está nos dois grupos ao mesmo tempo, é o 12. Embora também você tenha o 24 e mais para frente mais números que também pertencem aos dois grupos ao mesmo tempo. Então, nesse caso, o 12, ele é o mínimo, ele é mínimo porque ele é o menor dos múltiplos, entre os comum aos dois, ele é múltiplo dos dois e ele é comum, ou seja, ele pertence aos dois grupos ao mesmo tempo. Então, o MMC entre 4 e 6 é o 12. Tudo bem? Claro que quando você tem números pequenos, para que você encontre os seus múltiplos comuns, o seu MMC, fazendo dessa forma, vamos conseguir chegar no resultado e não vai demorar para chegar no resultado. Porém, imagina você se os números aqui fossem maiores. O trabalho que eu ia ter que ter aqui para encontrar o MMC. Por exemplo, se eu tivesse que calcular o mínimo múltiplo comum desses valores aqui, ó, 36, 48 e 90, números maiores. Então existe, além dessa forma de encontrar o MMC, existe um método que facilita cálculos para encontrar o MMC sem que eu necessite escrever todos os múltiplos possíveis de dois ou mais números. É o método da fatoração simultânea de números primos. Então, nós podemos encontrar o MMC de dois números fazendo a fatoração instantânea desses números. Vamos resolver utilizando ela? Vem aqui comigo. Fazendo o MMC de 4 e 6 pela fatoração simultânea em números primos, nós fazemos dessa forma. Simultaneamente, vamos fatorar o 4 e o 6 para então encontrar o MMC. Primeira coisa importante é saber que aqui só pode entrar números primos. Quem são os números primos? Números primos são números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, se você tiver o 8, quem são os divisores do 8? Quais são os números que o 8 divide e que de resto zero? Por exemplo, o 8, ele divide ele mesmo. E se eu fizer a divisão, vai dar resto zero. Então, um dos divisores do 8 é o próprio 1. Qual outro número que eu posso dividir por 8? O 8 pode dividir, aliás. O 2, que também dá resto zero. Outro número que o 8 pode dividir? O 8 pode dividir pelo 4. Porque se você fazer a divisão, também dá resto zero. E qual outro número que o 8 pode dividir? Ele mesmo. O 8 pode dividir por ele mesmo. E o seu maior divisor é esse mesmo. Então, quantos divisores o 8 tem? O 8 tem 4 divisores. Portanto, o 8 não é considerado número primo, porque número primo só pode ter até 2 divisores. Um outro número, por exemplo, 5. Quais são os divisores do 5? Ou seja, quais números o 5 pode dividir? O 5 pode dividir por 1. Se eu pegar o 5 e dividir por 1, dá o próprio 5. Então, o 5 tem como divisor o 1. Qual o outro divisor que o 5 pode dividir? O 5 pode dividir ele mesmo, que vai dar 1 e resto 0. Nós não conhecemos, e não existe, não é porque não conhecemos, mas não existe outro divisor para o 5. Então os divisores de 5 são apenas 1
e 5. Ou seja, o 5 é número primo. Ele só tem dois divisores e seus divisores é 1 e ele mesmo. Números primos só tem apenas dois divisores. Os números que não são primos, como o 8, o 4, o 16, que tem mais de dois divisores, são chamados de números compostos. O 1, ele não tem, ele tem apenas ele mesmo como divisor, ele não é primo e muito menos composto, tá? Bom, em qualquer momento desse, vamos ter uma aula apenas sobre números primos. Então, aqui só cabe números primos. O primeiro número primo que temos que colocar aqui, experimentá-lo, é o 2. Aliás, o 2 é o único número primo par. Então, vamos lá. O 4 e o 6 são divisíveis por 2? Sim, ambos são divisíveis. Então, eu divido 4 pelo 2. 4 dividido por 2, eu coloco 2 aqui. Resultado da divisão. E 6 dividido por 2 é 3. Continuo a perguntar. Um desses números aqui são divisíveis por 2? Enquanto houver divisível pelo 2, eu continuo dividindo por 2. O 2 é divisível por 2? É divisível por 2. O 3 é divisível por 2? Não é divisível por 2, porque dá resto 1. Então, eu não tenho como dividir, eu copio o 3. Então, 2 dividido por 2 é 1. 3 não dá para dividir por 2, eu copio. E agora... o 3 é divisível apenas por ele mesmo, eu coloco aqui. Aqui já tinha 1, 3 dividido por 3, 1. Então, depois de ter feito a fatoração em números primos, eu tenho a fatoração escrita da seguinte forma. 2 duas vezes, 2 elevado a 2, vezes 3. Então, a forma fatorada de 4 e 6 é 2 elevado a 2 vezes 3. 2 elevado a 2 é 4, vezes 3 é o 12. Então, o MMC entre 4 e 6 é 12. Tudo bem? Esse é o método mais fácil para que possamos encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum. Você pode fazer dessa forma, escrever os múltiplos dos dois números e depois encontrar e visualizar quem é o menor? Pode sim, pode ser feito assim. Só que quando você tem números maiores, esse método de colocar os seus múltiplos vai lhe gastar um tempo considerável. E seria mais inteligente você usar um método que faz esse tempo ser minimizado. Então, o método da fatoração simultânea, ele faz com que você tenha, assim, o seu resultado de forma mais rápida. Tá certo? Vamos então, eu quero que você calcule o MMC de 36, 48 e 90. Faça aí aonde você está, na sua casa, e na próxima aula vamos trazer a correção desse exercício. Importante lembrar que esse conteúdo ele está inserido em várias partes da matemática, inclusive quando nós temos que somar frações ou subtrair frações de denominadores diferentes. Então é importante você saber calcular o MMC, tá certo? Nós deixamos com você agora esse exercício, encerramos essa aula, mas se inscreva no nosso canal, acione o sininho, para que quando tiver essa nova aula, você seja notificado, tá bom? E se você gostou, dê o seu like, isso ajuda bastante o canal a se fortalecer aqui no YouTube. Peço a você que compartilhe esse vídeo com os seus contatos, com os seus amigos, com o grupo de WhatsApp da sala de aula. Você tem a minha autorização para que você divulgue nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no próprio YouTube, esta aula e as demais que virão, tá bom? Aqui no canal do YouTube tem aulas de outros conteúdos também. E se por acaso não tem a aula ainda que você deseja, logo logo vamos ter essa aula, aguarde, tá? O canal ainda é novo e eu peço que você tenha paciência. De repente você é de um ano que ainda não tem o conteúdo que você quer, mas logo logo terá. Se você tem uma pressa,
assim, que você precisa muito de uma aula sobre determinado conteúdo, coloque aí nos comentários aí também as suas dúvidas, a sua sugestão, e eu vou te responder à medida do possível. Obrigado por mais uma vez estar aqui comigo e até a próxima aula.